Concluída a composição dos ministérios do governo Lula, começa-se a fazer uma projeção, uma construção de cenários de como vão ser as suas estratégias daqui para frente. Em primeiro lugar, cabe lembrar que os dois governos Lula foram de destaque na área da política externa, das relações internacionais em geral. Lula ganhou um grande destaque no mundo, seja por meio de sua liderança, seja a forma pela qual o Brasil se inseriu. E, evidentemente, agora se especula quais serão os novos rumos. Afinal de contas, 20 anos depois, do início do primeiro governo Lula, pergunta-se se tem sentido manter os mesmos princípios, a mesma doutrina. Então, aquele período, durante os seus 8 anos, foi denominado como um momento da política externa ativa e altiva. Política externa atuante, sempre presente nos fóruns internacionais, fazendo sua opção pelo Sul global, chamando para si a vocação de mediador de conflitos, primando pelo respeito às organizações internacionais e ao direito internacional. Enfim, toda uma série de passos, de caminhos, mas que convergiram para um determinado ponto, e esse ponto foi o destaque que o Brasil teve em praticamente todas essas áreas de repercussão internacional. Então, alguns agora têm apontado que o mundo mudou, Verdade, 20 anos depois, o mundo é mais complexo e que, portanto, não teria muito sentido repetir essa política externa. Ora, aqui há vários equívocos. Não há problema em manter os princípios, isso é sinal de coerência. É claro que esses princípios têm que ser adaptados às novas circunstâncias, mas isso não vai retirar de forma nenhuma toda a orientação que já foi do outro. Ao mesmo tempo que o Brasil não se propõe a ser uma fonte de problemas, de conflito com os Estados Unidos, também não vai abaixar a cabeça para os Estados Unidos. Da mesma forma, o Brasil, e agora mais ainda do que foi nos primeiros governos Lula, não pode desconsiderar as suas relações econômicas, políticas, comerciais com a China. Pelo contrário, só tende a intensificar. Nessa avaliação que se faz, eu entendo que é uma tentativa de retomar uma crítica à política externa do Lula, vamos dizer, pelo viés tucano, pelo viés do PSDB. Porque, evidentemente, hoje é difícil, na mídia corporativa, encontrar alguém que defenda a política externa do Bolsonaro. Quase que impossível. Então, eles vão tentar não sair fora completamente do Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, tentando encontrar algum tipo de crítica que venha a ser feita à política externa do Lula. É possível, é saudável que tenha isso, mas, evidentemente, falta consistência a isso. É interessante que essa ideia de que o mundo mudou, mas as críticas não mudaram. Então, tem aparecido aqui e acolá a questão da Venezuela, que o Brasil vai ter relação com a ditadura, as relações do Brasil próximas com o Irã, com a China. Então, quando se diz isso, é interessante notar que parece que foi a crítica que não mudou. O Ministério de Relações Exteriores, creio que é o lugar que nós vamos ter menos mudança, menos surpresa. No entanto, a gente atentar para outros ministérios e que não são formalmente da área de política externa, mas têm repercussão internacional, são evidentemente vocação internacional, é que eu acredito que também vão ter um destaque. Em primeiro lugar, a questão do meio ambiente. Então, o Ministério do Meio Ambiente vai ser constantemente acionado, vai constantemente ser cobrado por as suas ações em relação às questões climáticas. E isso é, evidentemente, todo mundo sabe que é uma questão internacional. Já agora, o governo alemão já liberou recursos para o Fundo Amazônico que estavam retidos, para ter uma ideia desse simbolismo. Outra área também importante vai ser a área da saúde. Os anos da pandemia, que ainda estamos vivendo, isso exige uma ação global, exige
uma responsabilidade perante não apenas ao país, mas ao mundo, a padrões de atuação que são regidos por normas internacionais. Então, o Ministério da Saúde, sem dúvida nenhuma, vai estar na linha de frente. E outros ministérios também, Ministério de Ciência e Tecnologia, obviamente Economia, enfim, que eu acho que a gente, aí sim, tem que olhar para um novo momento e que exige uma coordenação dessas ações. Então, acho que isso é que se espera. Não é, obviamente, uma crítica, o governo é começou, mas o governo vai ter que ter uma ação de coordenação de todas essas áreas ministeriais que tocam diretamente na questão internacional. Creio que os desafios são grandes, mas a composição dos ministérios, os propósitos, as linhas gerais, os princípios que estão estabelecidos, acredito que apontam por uma inserção internacional do país mais condizente com os princípios de justiça, política, econômica e defesa dos direitos humanos. Vamos esperar que assim seja.